viuda. Fue abandonada, con 2 hijos, pero en el camino encontró a una bruja que cambió toda su vida. Sola bajo la lluvia, com 2 filhos quase desmaiando em seus braços, ela só queria sobreviver aquela noite. Mas no meio do caminho coberto de barro, apareceu uma figura que nunca deveria estar ali. Uma anciã encurvada, com olhos que brilhavam como fogo sob a tormenta, e que, com uma só frase, mudou para sempre o destino dessa família. Pode imaginar o medo de uma mãe que deve escolher entre o ir da bruxa, que todo o povo teme, ou arriscar-se a perder o que mais ama? Parece impossível crê-lo, mas esta história aconteceu. Antes de continuar, inscreva-se no canal e deixe seu like, porque o que aquela mulher descobriu essa noite te vai surpreender muito mais do que imaginas. E conta-me nos comentários desde que cidade estás vendo esta história. Me encantará saber até onde chegam esses relatos. Prepara o coração, porque tudo começa com um encontro que nunca deveria ter acontecido. A chuva caiu com força na tarde de novembro de 1923 em São Pedro das Montanhas, transformando os caminhos de terra em rios de lodo espesso e traiçoeiro que pareciam querer tragar os passos de quem ousara desafiá-los. Helena avançava com uma lentidade agônica, sentindo como o água helada se filtrava através de seu rebozo raído, empapando a tela até pegar a pele febril de Matel, seu bebê de apenas 6 meses, que dormia com um silêncio antinatural contra seu pecho. A seu lado, a pequena Lucia, de 5 anos, se aferrava à sua mãe com os nudinhos blancos por esforço, resbalando uma e outra vez no fango, enquanto o vento aulava entre os ensinos como um lamento antigo, trazendo consigo o olor à terra mojada e a desesperança, que agora sacudia no céu. Rogélio, seu cunhado, o homem que havia jurado proteger a família tras a morte de seu irmão, a havia mirado com olhos vazios de humanidade, dictando sua sentença com uma frialdade que helava a sangue mais que a chuva. Não houve negociação nem súplicas que valieram. A hacienda, as paredes que haviam visto nascer a seus filhos e morir a seu esposo, já não eram sua casa, mas uma propriedade ajena onde as bocas inúteis não tinham cabida. Helena recordava a humilhação de ver-se empurrada ao porte, suas poucas pertenências lançadas ao barro como basura, enquanto Rogélio murmurava escusas sobre deudas e malas cosechas, escondendo sua avarícia detrás de uma falsa necessidade, condenando a ela e a sua sangue à intempérie de uma noite que prometia ser mortal. O frio começava a entumecer as extremidades de Helena, tornando seus pés descalços em blocos de hielo insensíveis que se moviam por pura inércia, guiados unicamente por o instinto animal de proteger as suas crianças. Cada passo era uma batalha contra a gravidade e o agotamento, e cada vez que Lucia tropeçava, soltando um gemido ahogado por o estruendo do água, Helena sentia que uma grieta mais se abria em sua alma, amenazando com desmoroná-la por completo. Não tinham aonde ir. O povo estava a quilômetros de distância, um caminho impossível de cobrir nessas condições, e os vizinhos mais próximos haviam cerrado seus postigos ante a tormenta, ou talvez ante a desgraça ajena, pois naqueles tempos a mala sorte se considerava contagiosa, como uma plaga que ninguém queria invitar à sua mesa. A desesperação começou a nublar a mente de Helena, trazendo consigo imagens de seu esposo, recuerdos de um calor que já não existia, e promessas sussurradas na escuridade que agora pareciam mentiras cruéis. Se perguntou se Deus a havia esquecido, se sua viudez era um pecado que devia purgar bajo o aguacero, ou se simplesmente a vida era assim de brutal, uma sucessão de golpes sem sentido. Mirou o rosto pálido de Mateu barro os pliegues do rebozo, e o terror la golpeou com mais força que o vento. O ninho não chorava, não se movia. Sua piel estava fria como o mármore de uma lápida.
O pânico lhe injectou uma dose de adrenalina dolorosa, obrigando-la a acelerar o passo, arrastando a Lucia com uma força que não sabia que tinha, buscando desesperadamente algum refúgio, qualquer techo que pudesse roubar-lhe a morte uns minutos mais. Foi então, entre a cortina de água e a negrura absoluta, quando viu uma luz parpadeante a longe. Um ponto débil e anaranjado que lutava por manter-se vivo no meio do caos. Helena se detuvo um instante, entrecerrando os olhos para assegurar-se de que não era um espejismo provocado por a fiebre do cansaço, e reconheceu a silhueta torcida de uma construção ao final de um sendero coberto de maleza espinosa. Seu coração deu um velho violento, não de alívio, mas de um medo supersticioso e profundo que paralisou as pernas. Aquela era a choza do barranco, o rogar de Dona Inés, a mulher a que no povo chamavam bruxa, a anciã que, segundo as línguas viperinas, falava com as sombras e tinha pactos com o que não deve ser nomeado. As histórias sobre Dona Inés eram o combustível das pesadinhas de todos os filhos da região. Relatos sussurrados ao calor de as fogatas sobre os filhos que entraram no seu terreno e saíram convertidos em aves nocturnas, ou sobre os cultivos que se secavam com apenas uma olhada de seus olhos negros. Helena havia crescido cruzando-se de rua ao ver ela passar, protegendo seu ventre quando estava embarazada, temendo a influência daquela mulher solitária que vivia à margem de Deus e dos homens. Mas ali estava, parada no lodo, com a vida de seu filho escapando entre seus dedos congelados, enfrentando a decisão mais terrível de sua existência, entregar seus filhos ao frio seguro da morte, ou buscar a selvagem namorada da escuridade. Lucia tirou de sua mão, sacando-a de seu transe, chorando baixinho, porque suas pernas já não a sosteniam, e esse sonido rompeu o dique do medo de Helena. Mirou para o céu inclemente, desafiando a tormenta, e tomou a decisão que nenhuma mãe deveria ter que tomar, elegindo o terror ao desconhecido sobre a certeza do final. Ajustou o peso de Mateo em seus braços, sentindo sua respiração superficial e errática, e começou a caminhar hacia a luz, ignorando as advertências que gritavam em sua cabeça, ignorando as legendas e o instinto de ruída. O sendero estava cheio de raízes traicioneras, que pareciam intentar detenê-la, como se a mesma terra quisera advertir-lhe que não devia perturbar a soledade da bruxa. Mas Helena avançou, impulsada por uma força primitiva e feroz. Ao chegar frente à porta de madeira vieja e agrietada, o olor a humo de lenha e a ervas queimadas a golpeou, misturando-se com o aroma do ozono e da lúvia. A choza parecia respirar, crujando com o vento como se fosse um organismo vivo, e as ventanas estavam cobertas com telas gruesas que impediam ver o interior, deixando escapar só hilos de luz dourada. Helena levantou a mão, temblando incontrolavelmente, não por o frio, mas por o peso de o que estava a ponto de fazer, sentindo-se como uma intrusa em um templo pagano. Golpeou a madeira 3 vezes. O sonido ressonou rouco e seco, tragado quase ao instante por o rugido da tormenta, e depois esperou. Contenendo a respiração, ouvindo o silêncio repentino que parecia cair sobre a casa, como se todo o que habitava ali dentro hubiera detenido sua marcha para escutá-la. A porta se abriu com um chirrido lento e doloroso, revelando uma escuridão densa que olhava a tempo acumulado, a cera derretida e a secretos guardados bajo chave. Em umbral apareceu uma figura pequena e encurvada, que projetava sombras largas e dançantes sobre seu rosto, surcado por arrugas profundas como caixões de terra seca. Dona Inés não tinha corpos nem colmelhos, mas seus olhos eram poços de uma negrura insondável que parecia atravessar a carne e ler diretamente o espírito de Helena. Não disse uma palavra, não perguntou quem era nem que queria. Simplesmente baixou a mirada para o bulto imóvel que Helena carregava no pecho e depois a menina que tiritava a seus pés, com uma expressão indescribável que não era nem de bem-vindo, nem de rechazo. Helena tentou falar, tentou formular uma súplica, mas sua voz se quebrou
em um sozinho ahogado, e suas rodinhas finalmente se dieram ante o agotamento, fazendo-a cair ao suelo de terra do porche, aos pés da anciana temida. Pensou que Inês la echaria, que lançaria uma maldição ou cerraria a porta em seus narizes, mas sentiu uma mão áspera e calosa, como a corteza de um árvore viejo, sujeitando-a por o braço com uma força surpreendente. A anciana tirou de ela para dentro, para o calor que emanava do fogão, e cerrou a porta de golpe, deixando fora a tormenta e o mundo cruel que a havia expulsado. Encerrando a Helena e seus filhos no ventre da béstia, ou talvez no único santuário que lhes quedava. Uma vez dentro, o calor foi um golpe físico, um abraço denso de humo de lenha e sálvia seca, que contrastou violentamente com a lúvia helada que azotava as paredes de adobe afuera. Helena se derrumbou sobre um petate cerca do fogão, com as extremidades temblando incontrolavelmente, enquanto a adrenalina se escurrou, deixando só um agotamento crudo e punzante. Dona Inês não ofereceu consuelo nem palavras cálidas. Em câmbio, se moveu com a rapidez depredadora de um alcão, arrebatando a Matel dos braços entumecidos de Helena antes de que ela pudesse protestar. A anciana colocou ao bebê sobre uma mesa de madeira despejada de raízes secas, pressionando sua orelha nudosa contra o peito diminuto e silencioso. «Está frio como uma pedra de rio», murmurou Inês, com uma voz que sonava a terra seca quebrando-se, e por primeira vez Helena viu um destello de urgência em seus olhos insondáveis que pareciam haver visto nascer e morir há gerações inteiras. Helena quis gritar, quis arrebatar a sua filha, mas o medo a tinha clavada ao suelo, enquanto veia a sua suposta bruxa desnudar ao filho, com mãos espertas e velozes. Inês começou a frotar o pequeno corpo com uma pomada escura que olhava a alcanfor, trementina e algo mais antigo, um aroma ferroso que recordava a sangue ou a savia profunda dos árvores. Seus lábios se moviam em um sussurro incessante, palavras rítmicas que Helena não lograva decifrar e que em sua mente aterrorizada sonavam a conjuros escuros para reclamar o alma do inocente. Mas as mãos da anciana não eram crueles. Frotavam com uma fricção calculada e vigorosa, buscando despertar a sangue dormida, obrigando ao calor a voltar a essa carne pálida que a tormenta tentava reclamar para si mesma. No rincão mais aleijado da luz do fogo, Lucia se havia feito um ovilho. Com os olhos desorbitados fixos nas vigas do techo de onde colgavam manojos de ervas secas que projetavam sombras alargadas e retorcidas, parecendo garras que tentavam alcançá-la. A choza não era o antro de maldade que pintavam no povo, mas estava cheia de uma presença estranha, uma energia vibrante acumulada nos frascos de vidrio, com líquidos âmbar e nas pedras de rio, alineadas no alféizar. Afuera, o vento aulava com frustração, golpeando a porta como uma besta rabiosa a que se lhe negou a entrada. Mas dentro, o único sonido era o crepitar da leia e a respiração entrecortada de Helena, que rezava em silêncio a uma virgem que parecia haverá abandonado na mão daquela mulher misteriosa. O tempo perdeu sua forma, estirando-se em uma agonia lenta, onde cada segundo era um juiz final. Até que um sonido rompeu o transe da espera e detuou o coração de Helena. Foi um gemido débil, quase imperceptível, seguido de um tozido úmido e violento que sacudiu o pecho de Matel como um pequeno terremoto. O bebê arqueou a espalda, aspirando uma bocanada de água caliente com desesperação, e depois rompeu a chorar, um lento forte, ronco e vital, que enou a cabana e ressonou nos ouvidos de Helena, como a música mais dulce, jamais composta. A fiebre havia roto, o color regresava às suas mejilhas pálidas como a cera, e a morte, que havia estado sentada à cabeça da mesa esperando seu turno, teve que retirar-se derrotada ante a obstinação da vieja curandeira. Helena se arrastou até a mesa, com as lágrimas lavando o barro de sua rostro,
e tomou a mão pequena de seu filho, besando-a com uma devoção frenética e temblorosa. Levantou a vista para Inês, esperando ver triunfo ou arrogância, mas a anciana já se havia apartado, limpiando-se as mãos em sua delantal com indiferença, como se salvar uma vida fosse tão cotidiano como desgranar maíz. — Por quê? Perguntou Helena com a voz rota, incapaz de conciliar a imagem do monstro do que todos falavam com a mulher que acabava de devolver-lhe o mundo inteiro. — Porque nos ajuda. Se dizem que você odia a gente de Deus, por que não nos deixou morrer? A pergunta ficou suspendida no ar, carregada da culpa de haver creído nas mentiras de outros. Dona Inés se detiu junto ao fogão, removendo as brasas com uma vara de hierro, e sua rosto se iluminou desde baixo como um resplendor rojizo que acentuava os surcos profundos de sua história. — A gente odia o que não pode domesticar, mochacha, respondeu sem mirar, com uma aspereza que não buscava herir, mas ensinar uma lição antiga. Odia no silêncio porque lhes obriga a escutar seus próprios pecados, e odia nas mulheres que não precisam pedir permissão para existir. Se girou lentamente, clavando seus olhos negros em Helena com uma intensidade que queimava. — Eu não odio a ninguém, simplesmente prefiro a honestidade das raízes e o veneno das serpientes, que avisam antes de morder a falsidade dos que rezam nos domingos e te echam a lacalhe os lunes. A noite passou em uma vigília tensa, com Helena abrasada a seus filhos, sob uma manta de lana áspera, que olhava a oveja e a rumo, incapaz de cerrar os olhos por medo a que a realidade cambiara se deixava de vigilá-la. Quando o amanhecer se filtrou por as rendijas da madeira, a tormenta havia cessado, deixando atrás de si um silêncio absoluto e um mundo lavado e brilhante que parecia novo e perigoso ao mesmo. Helena se levantou com o corpo dolorido, esperando ser expulsada com a primeira luz, lista para retomar sua caminho para a nada com a cabeça baixa. Mas Inês já estava desperta, molendo o café em um metate de pedra com movimentos rítmicos e simplesmente señalou um canasto de mais na esquina, com um gesto seco da cabeça. — Se vão comer, tem que trabalhar. Aqui não há limosnas, só intercâmbio. E assim, sem pactos de sangue nem cerimonias escuras, começou uma rotina que desafiava tudo o que Helena queria saber sobre o mundo e sobre si mesma. Não houve magia negra, só o trabalho duro e constante de a supervivência no borde da civilização, onde cada caloria contava. Helena aprendeu que suas mãos, antes acostumbradas às labores suaves de uma esposa de hacienda, serviam para desenterrar tubérculos, para limpiar heridas de animais e para secar hojas bajo o sol inclemente. Dona Inés não era uma maestra paciente. Encessava com o exemplo e com reganhos secos, corrigindo a postura de Helena ao cortar lenha ou mostrando-lhe como identificar as hierbas que curavam a fiebre de as que paravam o coração, desmitificando o medo com cada lição prática. Com o passo dos dias, o medo de Helena se transformou em um respeito reverencial ao ver como a bruxaria de Inês não era mais que uma observação profunda e amorosa da terra que pisavam. Viu como a anciana falava com as plantas não por loucura, mas por reconhecimento, entendendo seus ciclos e suas necessidades como uma mãe entende o sonho de seus filhos. A cabana do barranco deixou de ser um lugar de terror para se convertir em um santuário de conhecimento olvidado, um refúgio onde o tempo parecia detener-se e onde a soledade não era um castigo, mas uma fortaleza inexpugnável. Lucia e Matel recuperaram a saúde, engordando com guizos de conejo e tortilhas fechas à mão, suas risas começando a lenar os rincones escuros da casa onde antes só habitava o silêncio, mas a paz naquele rincão apartado era frágil, sostenida por os invisíveis que estavam a ponto de tensar até romper-se violentamente. Uma manhã, enquanto Helena tendia roupa lavada nas pedras do rio cercano, o vento trajo um sonido que lhe helou a sangue mais que a chuva daquela noite funesta. O repiquetear distante de cascos de cabalho golpeando a terra dura. Se quedou imóvel.
com uma camisa mojada em suas mãos, reconhecendo o ritmo arrogante e pesado da cavalgada que se aproximava sem pausa. Não eram viajantes perdidos, nem vizinhos curiosos. Era o sonido da avarícia que vinha a reclamar o que creia seu. Rogério não havia esquecido, e sua sombra se projetava larga e ameaçante sobre o sendeiro, lista para irromper em seu refúgio e arrastá-la de volta à pesada. Helena corrió desde o rio com o coração desbocado, golpeando as costinhas como um pájaro atrapado, ignorando as ramas espinosas que lhe rasgavam as panturrilhas e o lodo que tentava sujetar como mãos de mortos desde o suelo. O estruendo dos cascos se fazia cada vez mais forte. Uma percussão violenta que ressonava na boca do estômago, anunciando a chegada de uma desgracia que creia haver deixado atrás. Não precisava vê-los para saber quem eram. O ar mesmo parecia haver se espesado com a pestilência da avarícia e o tabaco barato que sempre acompanhava a seu cunhado. Chegou à cabaça jadeando, com os pulmões ardendo por o esforço e o terror, e se lançou contra a porta de madeira justo quando as primeiras sombras de os ginetes se projetavam largas e distorcionadas sobre o claro, oscurecendo a pouca luz que se filtrava entre os árvores centenários do barranco. Atrancou a entrada com uma tranca de roble pesado, suas mãos temblando tanto que apenas pudo encajar o madero nos soportes de hierro oxidado, enquanto Lucia e Matel, que jogavam no suelo com figuras de barro, levantaram a vista alarmados por a intrusão do pânico materno. Dona Inés, sentada em sua mecedora de mimbre junto ao fogo baixo, não se sobressaltou. Simplesmente detuou o movimento rítmico de suas mãos sobre o tecido que remendava e levantou a cabeça lentamente, com a calma de quem escutou ao vento anunciar a tormenta muito antes de que caia a primeira gota. Afuera, o relínquio de um cabalho frenado com violência rompeu a quietude do bosque, seguido por uma voz que Helena conhecia demasiado bem. Uma voz carregada de uma falsa autoridade, que apenas ocultava a crueldade que lhe servia de motor. Salde aí, Helena. Sei que estás escondida como uma rata neste agujero do diabo, gritou Rogério, e sua voz sonou distorcionada por a ira, filtrando-se por as rendijas das paredes de adobe como um veneno invisível. Um golpe brutal sacudiu a porta. O impacto seco da culata de um rifle contra a madeira vieja, fazendo que o polvo de anos caiu desde as vigas do techo sobre os cabelos dos filhos. Lucia ahogou um grito levando as mãos à boca, seus olhos grandes e cheios de lágrimas buscando a sua mãe, enquanto Matel começava a chorar, um sonido agudo que delatava sua presença sem remédio. Helena se agazapou abraçando seus filhos, sentindo como o terror antigo, esse que havia aprendido à base de golpes e silêncios na hacienda, volvia a paralisá-la, convirtiendo-la de novo na viúva indefensa que não tinha voz nem voto sobre seu próprio destino. Não tenho todo o dia, mulher. Sal agora com os mocosos e talvez tenha piedade, ou prenderé fogo a esta pocilga com todos vocês dentro, ameaçou Rogério. E o olor a queroseno parecia materializar-se na imaginação de Helena, asfixiante e real. Sabia que era capaz de fazer isso. Havia visto como tratava os animais que já não lhe serviam, com uma indiferença que helava a sangue. A desesperação lhe nublou a vista. Não podia permitir que seus filhos ardieram por sua culpa. Se pôs de pé com as pernas temblorosas, disposta a abrir a porta, a entregar-se a aceitar qualquer castigo ou humilhamento com tal de que deixaram viver aos pequenos. Já tinha a mão sobre a tranca, as lágrimas correndo livres por seu rosto súcio de rolim, quando sentiu um toque firme em sua munheca, uma garra de rueso e pele que a detuvo em seco com uma força sobrenatural. Dona Inês estava de pé a seu lado, pequena e encurvada, mas emanando uma energia que fazia que o aire a seu alrededor vibra como uma corda tensa. Não havia medo em seus olhos negros, só uma determinação fria e dura como o pedernal. Se abres essa porta com medo, já estás morta.
sussurrou a anciana, com uma voz que não admitia réplica, apartando a Helena com um gesto suave, mas firme. Inês não buscou um cochilo, nem uma escopeta, simplesmente tomou seu bastão de madeira de ensino, polido por o uso e o tempo, e caminhou para uma entrada com passo lento e medido. Quitou a tranca a ela mesma, com uma calma que desafiava a lógica do momento, e empurrou a folha de madeira para fora, enfrentando-se à luz grisácea da tarde e aos homens armados que esperavam ao outro lado. O silêncio caiu sobre o claro quando a figura diminuta da bruxa apareceu no umbral, cortada contra a escuridade do interior da choza. Rogélio, montado em um cavalo alazão nervioso que piafava e sacudia a cabeça, soltou uma risa nerviosa que morreu rapidamente em sua garganta. — O que queres aqui, profanador? Perguntou Inês. Sua voz não era um grito. Sino, um tono baixo e rasposo que parecia surgir de as raízes mesmas dos árvores que os rodeavam, ressonando em os huesos dos homens e das bestias por igual. — Vengo por o que é meu, vieja bruxa. Essa mulher e os meninos pertencem à minha hacienda, esculpou Rogélio, tentando recuperar sua bravuconeria, fazendo caracolear ao caballo para imponer sua altura sobre a anciana. Entrega-me-los e não te passará nada. Interponte, e te juro que nem o diabo te salvará da queima. Apontou o rifle para o pecho de Inês, o caixão negro e frio buscando um blanco fácil, mas a mão ele temblava imperceptivelmente. Inês não se imutou, nem sequer parpadeou ante o arma de fogo. Em câmbio, deu um passo adelante, baixando os escalões do Porsche até pisar a terra úmida do pátio, quedando à mercê dos cascos dos cabelos, desarmada e vulnerável, mas imensa em sua dignidade. — Tu crees que o poder está naquele troço de metal e madeira, disse Inês, levantando lentamente seu bastão e apontando não a Rogélio, mas ao céu, onde umas nuvens negras começaram a arremolinar-se de novo, como respondendo a um chamado silencioso. Mas o verdadeiro poder está na terra que pisas, Rogélio, uma terra que tem memória, que guarda os ecos de o que se faz na escuridade. O vento se levantou de golpe, agitando as crines dos cabalos e fazendo crujir as ramas altas dos pinos, um sonido que parecia um lamento coletivo. Sé o que fizeste, Rogélio, a terra me contou. Sé que a fiebre não foi o único que se levou a teu irmão. Sé do té amargo que lhe diste na noite antes de que morriera, quando ele já começava a melhorar. As palavras caíram como pedras pesadas, em água estancada da consciência de Rogélio. Seu rosto, antes rojo de ira, se drenou de todo color, tornando-se de um gris cenicento. Os peões jadearam audíveis, retrocedendo com suas monturas, olhando a seu patrão com uma mistura de horror e sossego repentina. Ninguém sabia disso. O médico havia certificado morte natural. Ninguém havia questionado ao doente irmão, que heredava tudo. Como? Como pode saber isso? Balbuciou Rogélio, o rifle baixando lentamente, sua autoridade desmoronando como um castilho de naipes ante o peso de uma verdade que creia enterrada 3 metros baixo terra junto ao cadáver de sua própria sangue. — Mientes! Eres uma bruxa mentirosa! Gritou, mas sua voz sonava hueca, cheia de um pânico infantil que o delatava. — Se das um passo mais em minha terra! Continuou Inês avançando implacável, fazendo que o caballo de Rogélio se encabritara de terror puro, quase derribando a sua ginete. Cada raiz deste bosque se levantará para atar tus pies, e os mortos que creis haver silenciado gritarão teu nome até que te volvas louco. O animal, sentindo o medo de seu duenho e a eletricidade no ar, relinchou salvagemente e deu meia volta, desbocado, rompendo o freno e galopando para o sendeiro, longe da mirada acusadora da anciana. Os peões não esperaram ordem alguma, espolearam as suas béstias e saíram atrás dele, perseguindo abertamente, deixando atrás uma nuvem de polvo e o eco de sua cobertura. Inês se quedou ali, parada no meio do claro vazio, respirando com dificuldade, apoiando pesadamente no seu bastão, enquanto Helena,
Observando desde a ventana com o alma em um hilo, compreendia por fim que a magia mais poderosa não eram os hechizos, mas a verdade dita sem medo. O silêncio que seguiu a huida dos homens foi denso e pesado, como uma manta mojada que cai sobre o mundo depois de um estruendo. Dona Inês permaneceu imóvel no pátio, com o bastão clavado na terra como um para-raios que acabava de descargar uma tormenta elétrica. E Helena viu, por primeira vez, o temblor leve que sacudia os ombros huesudos da anciana. Não era medo, mas o custo físico de haver canalizado tanta ira e autoridade em um corpo gastado por os anos e a soledade. Helena saiu correndo de casa, olvidando suas próprias reservas, e sostuvo a Inês por o braço justo quando as pernas da vieja curandeira pareciam a ponto de ceder. Ao tacto, a pele de Inês ardia, vibrando com uma energia residual que erizou os velhos dos braços de Helena, confirmando que, aunque não havia demônios, havia uma força em essa mulher que desafiava a compreensão simples das pessoas do vale. Ajudou a anciã a voltar à mecedora junto ao fogo, servindo-lhe uma taça de té de hierba Luísa, com mãos que ainda não deixavam de temblar por a adrenalina do enfrentamento. Os filhos. Sentindo que o perigo havia passado, saíram de seu escondite abaixo da mesa, olhando a Inês com olhos novos, já não como a bruxa dos contos, mas como a guerreira que havia espantado aos monstros reais. Como o supo? Perguntou Helena finalmente. Rompendo o silêncio que só perturbava o crujir da leia, necessitando entender se realmente vivia sob o techo de um avidente ou se havia uma explicação terrenal para o milagro que acabava de presenciar. Inês tomou um sorbo largo da infusão, cerrando os olhos enquanto o vapor lhe banhava o rosto cansado, e quando os abriu, a ferocidade havia dado passo a uma tristeza antiga e profunda. Não preciso falar com os mortos para saber como matam os vivos, murmurou Inês, mirando as llamas dançantes. O irmão de Rogério vino a ver-me 2 dias antes de morir, a escondidas, pedindo algo para o dolor de estômago que não o deixava dormir. Seus olhos tinham o tinte amarelo da bela dona, e seu alimento olhava a almendras amargas, não a fiebre. Suspirou, um sonido que parecia vaciar seus pulmões de aire viciado. Eu lhe dei um pugante, mas já era tarde. O veneno estava na sangue. Rogério sempre foi impaciente por heredar. A terra não guarda secretos, mochacha. São os homens os que eligem ser ciegos. Helena sentiu um escalofrio ao compreender que a magia de Inês era simplesmente uma observação brutal e despiadada da natureza humana, uma carga muito mais pesada que qualquer hechizo. A partir dessa tarde, a dinâmica na cabana do barranco mudou imperceptivelmente. O medo se dissolveu na rotina e a gratidão se transformou em lealdade. O inverno se sentou sobre a sierra com nevadas que cobriu os caminhos e aislaram ainda mais o refúgio, tornando-o em uma isla de calor em meio de um mar branco e hostil. Helena deixou de ser uma hóspede para se converter em uma aprendiz, absorvendo o conhecimento de Inês com a desesperação de quem sabe que sua vida depende disso. Aprendeu que a cozinha não era só para alimentar o corpo, mas para sanar o espírito. Descobriu como o epazote podia expulsar os parásitos e como a corteza de salse, ervida lentamente, calmava os dolores que o frio traía aos huesos viejos e aos corpos cansados. As maçanas começavam antes do alba, com o sonido rítmico do metate, molendo mais azul e café tostado, lendo a chosa de aromas que reconfortavam o alma. Helena acompanhava a Inês ao bosque helado, envuelta em capas de lana, aprendendo a ler o paisagem como se fosse um livro sagrado escrito em um idioma verde e silencioso. Inês lhe ensinou a pedir permiso antes de cortar uma rama, a não tomar nunca mais de o necessário e a deixar sempre uma ofrenda de tabaco ou água à terra a câmbio de sua medicina. As plantas têm memória,
dizia a anciã, enquanto desenterrava raízes de valeriana com mãos que pareciam parte da mesma terra. Se as tratas com codícia, sua medicina se torna veneno. Se as tratas com respeito, te prestarão sua força. Os filhos floresceram naquele encierro forçado, longe das miradas juícias do povo e da pobreza que os havia marcado. Mateu começou a gatear sobre o suelo de terra apisonada, perseguindo os gatos selvagens que Inês alimentava, fortalecendo seus pulmões com o ar puro da montanha. Lucia, que havia chegado muda por o trauma, encontrou sua voz cantando canções antigos que a anciana lhe ensinava mientras desgranavam mazorcas frente ao fogo. Inês, aunque seguia sendo brusca e de poucas palavras, permitia que a ninha lhe trenzara o cabelo gris, ou que dormia recostada em seu regaço, enquanto contava histórias de tempos em que os animais falavam e os rios tinham nomes de mulheres. A bruxa se havia convertido em uma abuela feroz, e a choça no único lugar verdadeiro que Helena havia conhecido. Mas o isolamento tinha um preço, uma sensação constante de estar vivendo em um tempo prestado, ao margem do mundo que continuava girando sem eles. Às vezes, quando o vento soplava desde o vale, Helena queria ouvir as campanas da igreja do povo, um sonido distante e melancólico que lembrava a vida que havia perdido. As missas de domingo, as charlas na plaza, a sensação de pertencer a uma comunidade. Mas depois lembrava as portas cerradas, os rostros que se apartavam, a crueldade de Rogério, e entendia que essa comunidade nunca a havia incluído realmente. A soledade do barranco era honesta, límpia, sem as máscaras sociais que ocultavam a podredumbre moral da gente decente. Ali, entre os frascos de remédios e o olor a lenha, era livre. A prova de fogo para Helena chegou uma noite de fevereiro, quando uma tormenta de água-nieve golpeava as paredes de adobe com fúria renovada. Um golpe desesperado na porta. As despertou sobressaltadas. Não o golpe autoritário de um homem, mas o repiquetel frenético de uns nudinhos pequenos e terrorizados. Inês, que sofria de dolores articulares com a umidade, tardou em levantar-se, por lo que foi Helena quem abriu, encontrando-se com uma mulher jovem do povo, com o rosto coberto por um rebozo empapado e os olhos desorbitados por o pânico. — Por favor, solozou a desconhecida, caindo de rodilhas no barro do umbral. Minha filha está ahogando, tem o garotinho na garganta, e o médico do povo diz que não há nada que fazer. Dizem que a bruxa pode salvá-lo. Helena mirou atrás, buscando a Inês, esperando que a anciana tomara o controle como sempre, mas Inês permaneceu sentada no borde de sua cama, frotando as mãos doloridas, mirando a Helena com uma intensidade exigente. Minhas mãos já não têm a firmeza para limpar uma garganta de menino, disse Inês com voz ronca, lançando o desafio ao ar como um guante. Você viu como se faz. Você conhece a mistura de mel e alumbre. Você tem a força. O peso da responsabilidade caiu sobre Helena como uma losa. Já não era só questão de aprender. Agora tinha que atuar. Tinha que se convertir em aquilo que o povo temia e necessitava ao mesmo tempo. A vida de um menino dependia de que ela aceitasse seu novo lugar no mundo, não como a viúva desvalida, mas como a herdeira do conhecimento do barranco. Com o coração martileando, Helena fez passar a mulher e seu filho enfermo, um bulto febril que apenas podia respirar. Preparou os remédios sob a mirada crítica de Inês, suas mãos movendo-se com uma memória muscular, que não sabia que possuía, mexendo, hirvendo, aplicando. Quando conseguiu expulsar a membrana que o asfixiava e viu como o ar voltou a lutar seus pulmões com um lento sonoro, Helena sentiu uma transformação profunda em seu interior, mais poderosa que qualquer medo. A mãe do filho a mirou com adoração, besando as mãos manchadas de ervas, chamando-la curandeira, e naquele momento Helena supo que o caminho de regresso à sua antiga vida estava cerrado para sempre, porque havia encontrado um poder que ninguém poderia arrebatar jamais.
A notícia de que o filho da lavandeira havia sido arrancado às garras da morte por as mãos da viúva se esparceu por o vale como um incêndio florestal alimentado por o vento seco dos cismes. Não foi uma proclamação a vozes, mas um rumor subterrâneo que corria de porta em porta, transformando a Helena de uma paria digna de lástima a uma figura envolta em um mistério respeitoso e temido. De repente, o sendero coberto de maleza que levava à cabana do barranco deixou de estar deserto. Bajo o manto protetor da noite, sombras furtivas começaram a subir a costa, trazendo consigo galinhas, costais de frijol ou moedas de prata enegrecidas. Ofrendas silenciosas a câmbio de um remédio para a tosferina, um aplasto para huesos rotos ou um té para acalmar os nervos destroçados. Helena recebia os visitantes no umbral, reconhecendo em seus rostos avergonzados aos mesmos vecinos que meses atrás lhe haviam negado um vaso de água, mas agora baixavam a cabeça ante ela, chamando-la Dona Helena, com uma reverência que sabia a culpa e necessidade. A rabia lhe queimava a garganta cada vez que atendia a um dos hipócritas que só buscavam a medicina do barranco quando a ciência do povo falava. Queria gritar-lhes, echar-lhes em cara a sua crueldade passada, recordar-lhes que ela era a mesma mulher que haviam deixado caminhar baixo a lluvia com 2 filhos hambrientos. Mas Inês, observando desde seu rincão, com olhos que cada dia pareciam mais velados por uma neblina lechosa, a detenia com uma frase cortante. O dolor não tem memória, menina, e a necessidade não tem orgulho. Cura-los não porque o mereçam, mas porque tu és quem tem o dom, e o dom se pudre se guarda com rancor. Helena tragava seu orgulho amargo e fazia seu trabalho aprendendo a lição mais difícil de todas, que a compreensão verdadeira não é um ato de amor, mas um ato de disciplina férrea. Sobre o próprio ego, com a chegada da primavera, o deshielo enlou o rio de um caudal rugido, e a vida estalou no bosque com uma violência verde que parecia querer devorar a pequena chosa. Mientras a natureza recobrava sua força, Dona Inês parecia perder a sua passos agigantados, como se houvera vertido toda a sua vitalidade em Helena durante o inverno e agora só quedara uma cáscara frágil, esperando ser reclamada por a terra. Suas mãos, antes firmes como raízes viejas, agora temblavam ao sostener a cuchara e passava largas horas mirando ao vazio, conversando em sussurros com pessoas que Helena não podia ver. A jovem mãe assumiu então o peso completo do lugar e do ofício, molindo, cozinhando, recolectando e curando, enquanto Matel dava seus primeiros passos vacilantes, agarrado às faldas de lana da anciana, quem sonreia com uma ternura que nunca antes havia mostrado, despedendo-se lentamente do mundo através da risa do filho. Foi em uma das tardes de abril, com o ar olhando a terra mojada e flores silvestres, quando um peão da hacienda de Rogélio apareceu no claro, arrastando os pés e torcendo o sombreiro entre as mãos calosas. Helena o reconheceu de imediato. Era um dos homens que havia acompanhado a seu cunhado aquele dia funesto, um dos que havia fugido ante a ameaça da bruxa. O homem não se atreveu a olhar para a casa, fijando a vista em suas botas cheias de polvo. "Seira Helena", murmurou com voz temblorosa, "minha filha tem febre dos pântanos e não temos com que pagar ao médico. E dizem que você tem a mão santa." Helena sentiu o impulso de cerrar a porta, de deixar que a justiça divina cobrasse seu preço, mas a voz de Inês ressonou em sua memória. Aceptou curar a criança, mas antes de que o homem se marchasse com os frascos, ele fez uma pergunta que lhe queimava a língua. "Como está a hacienda? Como está Rogélio?" O peão se estremeceu e se perseguiu rapidamente, bajando a voz como se as paredes do bosque tiveram ouvidos. "Mal, senhora, muito mal. Desde que vocês se foram, a terra se foi negra. O maíz não cresce, se pudre na caça antes de madurar, e o ganado está morrendo de uma tristeza que os veterinários não entendem." Mirou para a casa com temor. O patrão Rogélio não dorme.
Diz que ouve ruídos nas paredes, que seu irmão lhe fala por as noites. Ele se tornou fraco e malo, dispara às sombras e bebe até cair. A gente diz que é a maldição da dona Inês que a terra o está esculpindo. Helena sentiu um escalofrio ao recordar as palavras da anciana. A terra tem memória. Não havia sido uma maldição mágica, mas a profecia de uma culpa que estava devorando a um homem desde dentro, pudriendo tudo o que tocava sua mão avariciosa. Eis à noite, Helena se sentou junto à cama de Inês, iluminada só por a brasa agonizante do fogão, e lhe contou o que o peão havia dito. A anciã não sorriu, nem mostrou satisfação, simplesmente sentiu com a cabeça, com a serenidade de quem vê cumprir-se uma lei natural inevitável, como a gravidade ou a morte. A justiça dos homens é lenta e se compra com moedas de ouro, sussurrou Inês com voz sibilante. Mas a justiça da terra é implacável. Rogério sembrou morte e traição em esses campos, e agora só cosecha o que plantou. Não te alegres de sua desgraça, Helena, mas não a lores. É simplesmente o equilíbrio do mundo voltando ao seu lugar. Helena compreendeu então que a verdadeira bruxaria não era manipular o destino, sino entender seus hilos invisíveis e ter paciência para ver como se teixiam solos. À medida que as semanas passavam, Helena notava que os pobadores a miravam de outra maneira quando baixava ao rio ou recolectava nos linderos do bosque. Já não havia só medo ou necessidade em seus olhos, mas uma espécie de reverência cautelosa. Havia deixado de ser a viúva do defunto para se convertir em a senhora do barranco, a herdeira do conhecimento, a guardiana da porta entre a vida e a morte. Esse título não escrito pesava sobre seus ombros, aislando-a de qualquer possibilidade de uma vida normal, de um novo matrimônio ou de reintegrar-se à sociedade frívola do povo. Mas ao olhar seus filhos sanos, fortes e livres das convenções hipócritas, Helena sabia que era um preço que pagaria 1000 vezes. Havia mudado a aceitação social por a soberania de sua própria alma e o trato parecia justo. Sem embargo, a iminência da morte de Inês projetava uma sombra larga sobre a cabana. Uma noite, a anciã chamou a Helena a seu lado e pediu que abriu um cofre de madeira de cedro que guardava celosamente baixo sua cama, um objeto que Helena nunca havia visto aberto. Dentro não havia ouro nem jovens, mas quadernos viejos de cuero, lenos de anotações com uma caligrafia apretada e dibujos de plantas, junto com semilhas raras envoltas em tela de lino e pedras de formas estranhas. Isso é tudo o que tenho e tudo o que sou, disse Inês, acariciando os livros com dedos temblorosos. São as recetas de minha mãe e da mãe de minha mãe. Não te deixo terras nem dinheiro, Helena, porque isso te pode quitar os homens como Rogério. Te deixo o conhecimento, que é o único que ninguém pode arrancar-te da cabeça. Cuida-lo, e ele cuidará de ti e dos tuios quando eu já não seja mais que polvo no vento. Helena chorou em silêncio, sostenendo a mão fria da anciana, sentindo como a vida se escapava de esse corpo menudo que havia sido sua fortaleza. Inês a mirou com lucidez repentina, seus olhos negros brilhando com uma última chispa de intensidade. Não tenhas medo de quedar-te só aqui abaixo, disse com firmeza. Não estás só. Olha ao redor. Tens a teus filhos. Tens a este bosque que te tem aceitado e tens a tua própria força, que é mais grande do que crês. Legaste aqui arrastando-te como uma oruga, mas agora voas, mulher. Não deixes que ninguém te corte as alas de novo, nem por amor, nem por medo. Foi a despedida que Helena necessitava. A bendição final de uma mãe espiritual que a havia adoptado quando o mundo a havia desejado. 3 dias depois, a Inês morreu em seu sonho, justo antes do amanhecer, com a mesma discrição e silêncio com a que havia vivido. Helena não gritou nem se desesperou.
Lavou o corpo da anciana com água de rosas e romero, a vestiu com seu melhor vestido negro e lhe trenzou o cabelo gris com cintas de cores, tal como a Inês gostava. Não chamou ao cura do povo, sabendo que a anciã despreciava seus sermões vazios. Em seu lugar, cavou a tumba ela mesma bajo o grande ensino, onde Inês solia sentar-se a ouvir o vento, com a ajuda de uma luz silenciosa e respeitosa. Mientras cobria o corpo com a terra fértil do barranco, Helena sentiu que não estava enterrando um final, mas sembrando um legado. Se pôs de pé. Se sacudiu a terra de as mãos e mirou para o vale, onde as luzes do povo começaram a encender-se, e saiu que a bruxa do barranco havia morto, mas a curandeira acabava de nascer. A primeira noite, sem a respiração rasposa de Dona Inês, enganando a cabanha, foi a mais larga que Helena havia passado desde sua chegada ao barranco. Um velório solitário onde o único acompanhante era o crujir de as vigas de madeira. Se sentou na mecedora de mimbre vazia, que ainda conservava a forma do corpo menudo da anciana, e sentiu que estava ocupando um trono para o que não havia sido coronada, uma usurpadora no templo da sabedoria. Afuera, os grilos teixam uma sinfonia indiferente e o vento soplava com a mesma constância de sempre, recordando-lhe que o mundo não se detenia por a morte de uma mulher, por muito bruxa ou santa que fosse. Helena acaricou os braços desgastados da Sila, buscando um rastro de calor, uma última instrução sussurrada, mas só encontrou a textura áspera do mimbre e a certeza fria de que agora a única barreira entre seus filhos e o abismo era ela mesma. Com a luz do amanhecer, a melancolia deu passo a uma necessidade pragmática. A vida no barranco não permitia o luxo do duelo prolongado. Helena se levantou antes que o sol, encendou o fogão com as brasas dormidas da noite anterior e começou a organizar os frascos e atados de hierbas tal como Inês lhe havia ensinado, assumindo a coreografia da curandeira com uma naturalidade que a surpreendeu. Suas mãos, que alguma vez só sabiam bordar e servir té em porcelana, agora selecionavam raízes de árnica e hojas de gordolobo com destreza, guiadas por uma memória que parecia residir em seus dedos mais que em sua cabeça. Ao mirar seu reflexo no cubo de água do poço, viu que a viúva assustada havia desaparecido, reemplazada por uma mulher de mirada firme e pele curtida por o sol e o humo, uma mulher que já não pedia permissão para ocupar seu espaço no mundo. Os aldeanos não tardaram em colocar à prova a nova guardiana do barranco. Legaram com a salida do sol, não com a furtividade de antes, mas com uma franqueza que falava da aceitação de seu novo status. «Buenos dias, Dona Helena», saludaram, quitando-se o sombrero, e esse título, pronunciado sem a burla ou o medo de antanho, se sentiu como uma segunda pele que terminava de ajustar sobre seus ombros. Traíam galinas, maíz e moedas, mas sobretudo traíam seus dolores e seus medos, confiando em que ela, a forastera que havia sobrevivido à tormenta, pudesse aliviar o que os médicos da cidade ignoravam. Helena os atendiu um por um, com a paciência severa de Inês, sem sonrisas falsas, oferecendo a verdade de seus remédios e recebendo a câmbio o respeito que se lhe deve a quem camina entre a vida e a morte. Entre as consultas e os agradecimentos, começaram a chegar os rumores. Fragmentos de notícias traídos desde o vale, como hojas secas arrastradas por o vento. Falavam da Hacienda Los Álamos, a propriedade que Rogério havia roubado, descrevendo-la como um lugar tocado por uma plaga bíblica onde nada prosperava. Diziam que o água dos pozos se havia voltado salobre e amarga, que as vacas pariam terneros mortos antes de tempo, e que os campos de trigo se haviam lenhado de um rongo negro que convertia o grano em polvo ao tacto. «A terra o está esculpindo», sussurrou uma mulher enquanto Helena lhe vendava um tobilo torcido. Dizem que Dom Rogério camina por os corredores vazios, gritando-lhe às sombras, disparando aos perros que ladram por a noite, convencido de que você lhe deu um mal de ojo desde aqui arriba. Helena ouvava sem comentar, sentindo uma mistura de satisfação escura e temor prudente.
Sabia que não havia lançado nenhum hechizo, que a única magia era a incompetência e a culpa de Rogério devorando-lo desde dentro, mas também sabia que um homem desesperado precisa de um culpável externo para não ter que olhar para o espelho. A loucura de seu cunhado não era um castigo divino, mas a consequência lógica de uma vida construída sobre cimentos de traição e avarícia. Sin embargo, para um povo supersticioso, era mais fácil crer na vingança da bruxa que na justiça poética da agronomia e da moral. Rogério, em seu delírio, estava convidando a Helena em um monstro todo-poderoso, alimentando uma lei que a protegia, mas também a colocou na mira de sua desesperação final. Lucia e Matel cresceram apenas a pobreza que consumia a hacienda de seu tio, protegidos por a barreira verde do bosque e por o amor feroz de sua mãe. Lucia, com seus 6 anos recém-cumpridos, se havia convertido na sombra de Helena, aprendendo a identificar as plantas venenosas e ajudando a secar as flores de manzanilha sobre mantas estendidas ao sol. Matel, robusto e risuênio, corria descalço por o pátio perseguindo lagartijas, com a pele morena e os olhos brilhantes de saúde. A prova vivente de que a decisão de Helena de subir ao barranco havia sido a correta. Eram filhos do monte, selvagens e livres, sem a carga da herência maldita de seu apelido paterno, forjando sua própria identidade na terra que os havia acolhido quando sua própria sangue os rechazou. Mas a calma do barranco era tensa, carregada de uma eletricidade estática que anunciava tormenta. Uma tarde de julho, um velho leitador que solia trazer miel silvestre a câmbio de unguento para suas rodilhas, se detuvo no porche com o rosto grave, retorcendo seu sombrero entre as mãos calosas. «Tenha cuidado, dona Helena», advertiu em voz baixa, mirando hacia o sendeiro, como se esperara ver aparecer ao diabo. Ayer bajé ao povo a vender madeira e vi a Dom Rogério na cantina. Estava borracho como uma cuba, dizendo a quem quisera ouvir que iria subir aqui, a recuperar o que é seu, que iria a queimar a bruxa que secou a terra. Nadie lhe fez caso, porque já o tem por louco, mas um louco com um rifle, e nada que perder, é mais perigoso que uma serpente pisada. Helena sentiu um frio repentino no estômago, não o medo paralisante daquela primeira noite sob a chuva, mas uma alerta fria e calculadora, a de uma loba que huele ao depredador cerca de sua madriguera. Agradeceu ao lenhador com um frasco de miel e cerrou a porta com doble tranca essa noite, mas não se escondiu abaixo das sábanas. Em seu lugar, sacou a vieja escopeta de perdigões que Inês guardava detrás do armário, a limpiou com aceite e trapos viejos e a carregou com mãos firmes. Não permitiria que ninguém, nem Rogério, nem o mesmo inferno, tocasse seus filhos, ou destruíra o santuário que Inês lhe havia legado. Se Rogério queria guerra, encontraria que a viúva llorosa que havia expulsado havia morto há muito tempo e que em seu lugar habitava uma mulher disposta a defender sua terra com unhas e dientes. Os dias seguintes transcorreram em uma espera tensa, com o calor do verão pesando sobre o barranco como uma manta de plomo. O ar estava imóvel, sem uma brisa que movia as hojas dos encinos, e os pássaros haviam deixado de cantar, como se a natureza inteira estava contenindo a respiração ante o inevitável. Helena mantinha os filhos perto da casa, proibindo-lhes ir ao rio Solos, seus olhos escaneando constantemente a linha de árvores onde o sendeiro desaparecia na espessura. Cada crujido de uma rama seca, cada ladrido lejano de um perro a fazia tensar. Sumano buscando instintivamente o mango do machete que agora levava sempre ao cinto, uma ferramenta de trabalho convertida em arma de defesa. Sabia que ele viria. A decadência da hacienda não deixava outra opção que buscar a destruição de quem ele creia causante de sua ruína. E, finalmente, chegou. Foi ao atardecer. Quando o céu se tenia de um violeta amoratado e as sombras se alargavam, distorcionando as formas do bosque. Não houve estruendo de cabalhos, nem gritos de peões esta vez.
só o sonido arrastado de passos pesados e uma respiração ronca que rompia a quietude do claro. Helena saiu ao porche com a escopeta nas mãos e o viu ali, parado junto ao viejo cerco de pedra. Rogélio era uma sombra de o que havia sido, flaco, com a roupa súcia e desgarrada, os olhos injectados em sangue e loucura, sostenendo uma botela meio vazia em uma mão e uma antorcha apagada em outra. Não traia exército, só sua própria miséria e um ódio que o consumia mais que o álcool. E nesse momento, Helena não viu a um monstro, mas um homem patético que havia vindo a morir matando. Rogélio se tambaleou ao cerco, arrastando os pés como se o lodo do pátio se tivesse convertido em arenas movedizas que tentavam engolir-lo com cada passo inseguro. O hedor que emanava de ele chegou até o porche antes que suas palavras. Uma mescla rancia de sudor antigo, mescal barato e o almizcle ágreo do medo que se lhe havia incrustado na pele durante meses de insômnio e paranoia. Não quedava nada do patrão altivo, que havia expulsado a Helena a latigazos verbais de sua própria casa. Frente a ela, só havia um cascarão vazio, um homem devorado por seus próprios demônios que buscava desesperadamente alguém a quem culpar de sua destruição, para não ter que olhar para o espelho. Helena mantuvo a escopeta firme contra seu ombro, sentindo o peso frio do metal como uma extensão de sua própria vontade. E enquanto seu coração latia com força, suas mãos não temblaram nem 1 milímetro, sostenidas por a certeza de que defendia algo sagrado. Tu o fizeste. Tu e essa vieja do inferno envenenaram minha água, gritou Rogélio, sua voz rompendo-se em um galho patético enquanto agitava a botela para o céu escuro, derramando líquor sobre sua camisa súcia. Desde que te fuiste, nada cresce, nada vive. Vê-o a meu irmão em os passinhos, Helena. O vejo sentado em minha mesa com a cara azul, riendo-se de mim. Quita a maldição. Quita-la ou te juro que queimaré este nido de ratas até os cimentos. Seus olhos, desorbitados e rojos, buscavam na escuridade do bosque os espectros que o atormentavam, incapaz de enfocar a vista na mulher real que tinha em frente. Para ele, Helena já não era sua cunhada, mas uma entidade sobrenatural. A causa de todas suas desgraças, e essa crença delirante o fazia mais perigoso que qualquer bestia selvagem, porque não respondia à razão nem à piedade. Helena deu um passo à frente, baixando um escalão do porche, para que a luz da luna hiena iluminasse seu rosto, mostrando-lhe que não havia cuernos nem sombras demoníacas, só a determinação de uma mãe. Nadie envenenou a sua água, Rogélio. Suíste tu quem envenenou tua própria sangue com a envidia, respondeu com uma voz calmada e ressonante que cortou o ar nocturno como um cochilho. Tu, irmão, não te persiga porque eu o tenha invocado. Te persiga porque o mataste por um pedaço de terra que agora te rechaza. A terra sabe quem a trabalha com amor e quem a mancha com crime. Não sou eu quem te castiga, é tua própria consciência a que não te deixa dormir. Cargadas de a verdade que Inês lhe havia revelado, golpearam a Rogélio com a força física de uma bofetada, fazendo-o retroceder, tambaleando-se contra o cerco de pedra. A menção do crime, dita em voz alta abaixo do céu aberto, parecia romper o último hilo de cordura que lhe quedava ao homem. Solta um aúlido de rabia animal, tirou a botela ao suelo, onde se fez anicos com um estruendo cristalino, e buscou torpemente em seus bolsinhos uma caixa de cereus com mãos temblorosas. Cala-te, mientes, bramou, frotando um cereal contra a lija uma e outra vez, até que uma chama precária cobrou vida, iluminando sua rostro contorcionado por o ódio. Acercou o fogo à antorcha improvisada que traía, um trapo empapado em azeite atado a um palo, e as chamas prendieram com um rugido sordo, projetando sombras largas e violentas sobre o claro. Vou purificar isto com fogo. Se não posso ter paz, você não terás refúgio. Helena não esperou a que diera um passo mais.
Não podia permitir que o fogo tocasse a madeira seca da cabaça, não com seus filhos dormindo ao outro lado da parede. Apontou ao suelo, a 1 metro de os pés de Rogério, e apertou o gatilho. O estruendo do disparo rompeu a noite em 1000 pedaços. Um trueno seco e brutal que fez volar uma nuvem de terra e pedras contra as pernas do intruso, ensurdecendo o bosque inteiro e fazendo que as aves nocturnas levantaram o voo em uma explosão de alas assustadas. O retrocesso golpeou o ombro de Helena, mas ela não se moveu, recargando a arma com um movimento fluido e mecânico, listo para o segundo tiro. Esta vez, sem intenção de falhar, se ele decidiu avançar. Rogério, aturdido por a explosão e o dolor da grava golpeando suas espininhas, soltou a antorcha, que caiu rodando por a hierba úmida do pátio, ciseando inofensivamente antes de apagar-se contra o lodo. Caiu de rodilhas, cobrindo-se a cabeça com os braços, solozando como um filho perdido na escuridade, sua bravuconeria evaporada no humo da pólvora. Não me mates, por favor, não me mates, gimoteou, encogido sobre si mesmo, esperando o golpe final da bruxa que creia todo-poderosa. E nesse momento, tirado na terra, orinado de medo e derrotado por uma mulher a que havia despreciado, Rogério perdeu qualquer vestígio de poder que alguma vez tivesse tido sobre Helena. Já não era o doeiro da hacienda, nem o patriarca cruel. Era só um homem roto, aplastado por o peso de seus próprios pecados. Helena baixou o caixão da escopeta, mas não relaxou a guarda, observando com uma mistura de asco e estima profunda ao ser patético que se arrastava no suelo. Poderia havê-lo matado ali mesmo. Nade no povo a teria culpado. Diriam que foi defesa própria ou justiça divina. Mas matar a um homem desarmado e vencido não era o caminho que Inês lhe havia ensinado, nem o exemplo que queria dar aos seus filhos. Levanta-te, ordenou com voz fria. Levanta-te e vete de aqui. Não quero a tua sangue em minha terra, Rogério. Já há muita morte em sua história. Vete e não voltas nunca mais, ou a próxima vez não apontarei ao suelo. Sua misericórdia foi o castigo final, a prova definitiva de que ela estava por cima de ele, não só em força, mas em espírito. Rogério se pôs de pé com dificuldade, tambaleando-se como um borracho em um barco em tormenta, sem atrever-se a mirar a Helena aos olhos. Murmurou coisas ininteligíveis, promessas rotas e maldições ahogadas, e começou a retroceder para a escuridade do sendeiro, tropeçando com seus próprios pés, fugindo da luz do Porsche como uma cucaracha surpreendida. Helena se quedou ali, vigilando até que o sonido de seus passos arrastrados foi tragado por o rumor do vento nos árvores e a noite voltou a cerrar seus falsos sobre o bosque. Só então, quando estava segura de que estava só de novo, permitiu que seus ombros caíram e exalou o aire que havia estado retenindo, sentindo como o temblor posterior à batalha começava a recorrer suas extremidades. Entrou na casa e segurou a porta com todas as trancas, revisando as ventanas uma por uma, com uma minuciosidade obsessiva. Foi ao quarto onde dormiam os filhos e os observou um longo tempo à luz da vela. Matel dormia com os braços abertos, ajeno à violência que havia rosado sua porta, e Lucia respirava com um ritmo suave e constante. Helena se deixou cair em uma sila junto à cama, com a escopeta ainda em seu regalo, e chorou em silêncio, não por medo, mas por a liberação de uma tensão que havia carregado durante anos. Rogério não voltaria. O havia visto em seus olhos. Seu espírito estava quebrado irreparavelmente. A guerra por sua supervivência havia terminado, e, aunque não havia havido desfiles de vitória, Helena sabia que havia ganado a batalha mais importante de sua vida, o direito a viver sem medo. A manhã seguinte, a notícia chegou com o repartidor de leite que subia ocasionalmente ao barranco. Rogério havia sido encontrado ao amanhecer no caminho real, a quilômetros de ali,
delirando por a fiebre e o álcool, falando de fogo e demônios. Sua família, avergonzada e assustada por seu deterioro mental, o havia enviado a um sanatório na capital, longe das tierras que havia usurpado e arruinado. A hacienda Los Álamos quedou abandonada. Uma cáscara vazia que a natureza começou a reclamar lentamente, cobrindo de enredadeiras os muros de pedra onde Helena havia sido infeliz. Para o povo, aquilo foi a confirmação final do poder da Senhora do Barranco. Para Helena, foi simplesmente o cerro de um capítulo doloroso e o começo de uma paz verdadeira, construída com suas próprias mãos. Com a partida de Rogério, o inverno descendiu sobre o barranco com uma paz blanca e silenciosa que Helena não havia conhecido em anos. A neve cobriu os sendeiros e os techos, mas dentro da cabaça o fogo nunca se apagava, alimentado agora não só por a lenha de ensino, mas por a certeza de que ninguém vinha a apagá-los. Helena aproveitou esses meses de encierro forçado para ensinar a Lucia os secretos mais profundos do ofício, aqueles que requeriam paciência e silêncio, como destilar a essência das flores de lavanda para acalmar a ansiedade, ou como lerem as cenizas do fogão o clima que vem na próxima semana. Lucia, aos 7 anos, absorvia tudo com uma seriedade solene, suas mãos pequenas imitando os movimentos de sua mãe com uma graça natural, revelando que a herência de Inês não havia morto, mas que se havia ramificado em uma nova geração. A primavera chegou com um deshielo violento que fez rugir os rios e trajo consigo uma visita inesperada, não de ameaças, mas de legalidade burocrática. Um abogado da capital do estado, um homem jovem de traje impecável que contrastava ridiculamente com o barro do caminho, subiu ao barranco, jadeando, com um maletim de cuero abaixo do braço. Traia documentos oficiais com selos de lacre e firmas elaboradas. Rogério havia sido declarado mentalmente incompetente no sanatório e, ao não ter outros herederos diretos, a lei determinava que a administração da hacienda Los Álamos e todas as suas tierras recaía novamente na viúva de seu irmão e seus sobrinhos. Helena ou a leitura do testamento legal no porche, limpiando as mãos cheias de terra no delantal, mientras o abogado falava de títulos de propriedade, de cabeças de ganado e da restituição de seu status social perdido. O homem esperava lágrimas de gratitude ou uma explosão de alegria. Depois de tudo, ele estava devolvendo as llaves do reino à la mendiga. Ele ofereceu levar ela em seu carruagem esse mesmo dia, para que tomasse possessão da casa grande, para que voltasse a dormir em sábanas de hilo e a ser servida por criadas. Helena mirou ao vale, onde os techos rojos da hacienda brilhavam sob o sol, distantes e pequenos como joguetes olvidados. Recordou o frio de seus passinhos, o silêncio opressivo das cenas com Rogério, a sensação de ser um objeto decorativo em uma casa que nunca sentiu sua. Depois mirou atrás, a cabana de adobe com suas vigas torcidas e seu olor a ervas e vida, onde seus filhos corriam livres, e onde ela havia descobrido o poder de suas próprias mãos. "No", dijo Helena com uma voz suave, mas firme, cerrando o passo ao abogado, que já fazia a demanda de recolher suas coisas. "No vou abaixar. Essa casa tem fantasmas que não são meus. E essas terras estão manchadas com a tristeza de meu esposo e a loucura de seu irmão." O abogado parpadeou atônito, incapaz de processar o rechazo de uma fortuna. "Pero que disse, senhora? É sua herência, é o futuro dos seus filhos. Prefere que vivam aqui, em Isso vale mais que todas as hectáreas de trigo podrido." Helena tomou os documentos, mas não para aceitá-los. Ele deu instruções precisas ao advogado. As tierras de cultivo deviam ser repartidas entre as famílias dos peões que haviam trabalhado ali por gerações sem possuir nada,
aqueles aos que Rogélio havia explotado até o ruezo. A casa grande devia ficar cerrada, ou convertir-se em uma escola se o povo assim queria. Mas ela não colocaria um pé em ela jamais. Firmou os papéis sobre a mesa rústica do porche, com uma caligrafia firme e clara, renunciando à riqueza material para assegurar sua riqueza espiritual. Quando o advogado baixou a costa, sacudindo a cabeça e murmurando sobre a loucura das mulheres do monte, Helena sentiu que se quitava o último grilete. Havia tenido a oportunidade de voltar a ser a patrona, e havia escolhido seguir ser a curandeira. Os anos passaram volando, marcados não por o calendário, mas por as cosechas e as estacionais. Matel se tornou em um jovem alto e forte, com os ombros anchos de quem trabalha a terra e o conhecimento silencioso do bosque. Não quis ir à escola do povo. Sua aula eram os sendeiros da sierra e seu mestre o ritmo da natureza. Se encarregava de reparar a cabana, de trazer lenha e de proteger o barranco, tornando-se no guardião físico do santuário de sua mãe e sua irmã. Os lugareiros o respeitavam, chamá-lo o jovem do monte, e ninguém se atrevia a casar ou cortar árvores em domínio de Helena sem seu permisso, sabendo que Mateu aparecia entre a maleza tão silencioso como um puma para defender o seu. Lucia, por sua parte, se transformou na viva imagem de sua mãe, mas com uma doçura que suavizava a severidade heredada de Inês. Aos 15 anos, já atendia partos só quando Helena estava ocupada com outros enfermos e suas mãos tinham o dom de calmar fiebres com só um toque. A gente dizia que a filha tinha luz nos dedos e muitas mulheres preferiam seus sussurros consoladores aos reganhos pragmáticos de Helena. Mãe e filha trabalhavam lado a lado, que haviam convertido o barranco maldito em um hospital de almas, um lugar onde não se julgava o pecado, mas que se tratava a ferida, fora do corpo ou do espírito. Uma tarde de outono, quando Helena já peinava canas plateadas que brilhavam como hilos de luna em sua trença, uma figura subiu lentamente o sendero. Não era um enfermo, nem um comerciante. Era o cura do povo, um homem novo, jovem e progressista, que havia reemplazado ao viejo párroco que condenava as bruxas. Venia a pé, jadeando, e se detuvo respetuosamente ante o porche. Doña Helena, dijo, quitándose o sombrero, vengo a pedirle un favor. A sequía ha secado o poço da plaza, e os niños estão enfermando do estômago por o água do rio bajo. Sé que você conhece os nascimentos de água limpa na sierra. Nos ajudaria a encontrar um novo? Era a rendição final da instituição que mais a havia rechazado. A igreja venia a pedir a ajuda da bruxa para salvar ao povo. Helena poderia havê-los deixado sofrer, recordando como o antigo cura havia cruzado a acera para não tocar sua sombra. Mas mirou a Lucia, que a observava expectante, e a Matel, que esperava sua ordem. O água não é de ninguém, padre, e a sede não tem religião, respondeu Helena. Tomando seu bastão, o mesmo bastão de ensino que tinha pertenecido a Inês. Bajou ao povo por primeira vez em décadas, não como uma viúva expulsada, mas como uma matriarca. Guiou aos homens para um manancial oculto nas rocas altas, usando seu conhecimento do terreno para dar-lhes vida. Quando a água cristalina brotou, a gente vitoriou, e alguns tentaram besar as mãos, mas ela se apartou com suavidade. Não procurava adoração, só equilíbrio. A vejez chegou a Helena não como uma enfermidade, mas como um atardecer suave e merecido. Suas pernas começaram a falhar, obrigando-la a passar mais tempo na mecedora do porche, desde onde observava o vale que uma vez a exiliou e que agora dependia de ela. Lucia tomou as riendas do ofício completamente, convertendo-se na nova senhora do barranco, enquanto Helena assumiu o rol que Inês teve com ela. A conselheira silenciosa, a memória viva.
Às vezes, nas tardes de chuva, Helena cerrava os olhos e podia sentir a presença de Inês sentada ao lado. E mais além, o recuerdo difuso de seu esposo, já sem dor, e sonreia ao dar-se conta de que havia cumprido sua promessa. Havia sobrevivido, e seus filhos eram livres. O final chegou uma noite tranquila de verão, com as ventanas abertas deixando entrar o olor a jasmim e terra noturna. Helena chamou a Lucia e a Matel à sua cama, não com medo, mas com a serenidade de quem terminou sua jornada laboral. Eles entregou o cofre de Inês, agora cheio com seus próprios quadernos, somando 40 anos mais de sabedoria à sua herência. Não, Lauren, disse, acariciando os rostros dos adultos que havia criado contra todo o pronóstico. Eu não me vou, só me volvo parte do que sempre nos protege. Busquem-me na lluvia, na raiz do ensino e na força de suas próprias mãos. Cerrou os olhos e exalou seu último alimento, deixando um corpo gastado por o trabalho e o amor, mas com a alma intacta. A enterraram junto a Inês, bajo o gran árbol guardiã, e dizem que, ao dia seguinte, uma enredadora de flores blancas que ninguém havia plantado, a história da viúva que desafiou a tormenta e venceu ao medo, se conta ainda em São Pedro das Montanhas, não como um conto de terror, mas como uma leyenda de esperança. E tu, alguma vez has sentido que o mundo te cerrava todas as portas, só para obrigar-te a encontrar o seu caminho? Você teve que escolher entre o seguro e o correto. Conta-me a sua história nos comentários, porque às vezes é na escuridade mais profunda onde encontramos nossa própria luz.